Boa noite, pessoal. Como a Liliana apresentou, me chamo Matheus, sou médico, residente do primeiro ano de infectologia do Hospital das Clínicas, da UFC, e fui convidado para dar essa aulinha de sepsis para vocês. Um grande orgulho de ser chamado para dar uma aula nesse curso que eu já tive tanta dor de cabeça organizando, né? Poder ter o trabalho só de dar aula dessa vez, não só ter que ajeitar coffee break e tal, essas coisas que são extremamente chatas e que às vezes a pessoa não vê, né, que a galera da organização tá dando duro aí pra fazer. Vixe, não tem coffee break, né, dessa vez. É. Enfim, mas toda a equipe tem todo esse trabalho de organizar um curso desse online, né, gratuito, e tem aí 500 pessoas participando, graças a Deus. Enfim, sem mais delongas, vamos falar de sepsis. Antes da gente começar, entender direitinho os objetivos de aprendizagem da aula, né, primeiro descobrir o que diabos é a sepsis, né? É uma palavra muito bonita, mas que a maioria da população desconhece, né? E é uma palavra que mata. Não a palavra mata, né? Mas a doença que a palavra representa mata, né? Aprender as novas definições de sepsis, que teve um consenso aí de 2016, que traz novas definições, mas obviamente para a gente conhecer as novas definições, a gente tem que conhecer as antigas também, né? Porque senão não dá para chamar de novo. Entender a fisiopatologia básica da sepsis, quando a gente descobriu o que é a sepsis, né? E desbravar as recomendações para o manejo da sepsis. Quando, é claro, a gente descobriu o que é sepsis, né? A sepsis é uma palavra de origem grega, que significa degradação, como se fosse o corpo se degradando, se putrefando, assim, né? Era uma palavra já usada na Grécia Antiga, né? Já nos poemas de Homero, e depois usada por Hipócrates, né, e Galeno e aí seus sucessores, que basicamente vai representar uma condição infecciosa que acaba se tornando generalizada e ameaçadora para a vida, né? Vai ser uma causa de morte muito comum, principalmente em UTIs aí, né? E muitas vezes em enfermarias de hospital, né? E que muitas vezes passa despercebida, né? Atualmente, a gente sabe que essa é uma disfunção que normalmente é causada por uma resposta desregulada do organismo à infecção, né? Não é só a infecção propriamente dita, mas também a própria resposta do organismo, que às vezes é superativa, né? E outras vezes também é hipoativa contra essa infecção, né? Mas é claro que não é tão simples como a gente vai ver para frente. E uma coisa que a sepsis tem em comum com o infarto, o AVC e o politrauma é que é uma doença que, se a gente não agir rápido, traz condições gravíssimas, né? Incluindo a morte. Numa pesquisa feita com a população em geral, 98% da população já tinham ouvido falar de infarto do miocárdio, né? Que a gente sabe que é uma condição que só tem medo de infartar, só tem medo de ter AVC, tem medo de cair do prédio, essas coisas. Mas apenas 3% da população já tinha ouvido falar da palavra sepse, né? Que é uma condição de alta mortalidade, assim como essas 3 outras condições que eu citei. Né? Trazendo um pouco das estatísticas aqui do mundo, do Brasil, mais de 15% dos pacientes internados em UTIs desenvolveram sepse, ou vão desenvolver sepse, e muitas vezes vão para a UTI porque estão com suspeita de sepse, né? Nesse mês, eu estou rodando a UTI ali do Hospital das Clínicas e acho que todos os pacientes admitidos esse mês estavam com algum grau de sepse, assim, né? Ou sepse mesmo, ou já com choque séptico. Então, assim, é uma coisa que não pode ser subestimada e que tem que ser prontamente feito o tratamento, né? Mortalidade brasileira por choque séptico, que como a gente vai ver nas definições, é uma forma mais grave, é maior que 50%. Ou seja, entra um paciente na UTI com choque séptico, é quase jogar uma moeda, saber se vai sobreviver ou não. E a mortalidade brasileira é uma das maiores do mundo, perdendo para outros países muito menos desenvolvidos do que a gente. Então, mostra tanto uma falta de equipamento, tanto físico quanto mental da gente para lidar com esse problema. Seja o atraso no diagnóstico, muitas vezes que o nosso sistema de saúde não permite, desconhecimento da população,
que acha, às vezes, que a pessoa que está começando a ficar sonolenta, está com febre, que pode atrasar um pouco para a emergência, quando isso já pode estar caracterizando um quadro de sepse mesmo, né? Quanto às vezes o desconhecimento dos médicos, quanto aos critérios, quanto ao tratamento, e também a falta de severidade no tratamento, né? Que muitas vezes a gente acaba atrasando e a gente vai ver que tempo é vida, né? Assim como infarto, assim como AVC, assim como no trauma, na sepse, quanto mais rápido a gente institui, diminui a mortalidade tremendamente, né? E só para ter uma ideia, tem um alto impacto econômico também, né? São $50 mil gastos por paciente com sepse, que, né, na cotação do dólar deve dar aproximadamente R$1 milhão, né? $550 mil. Então, vocês veem que é um gasto público alto. Então, se a gente conseguir reconhecer precocemente esses quadros de sepse, também vai ajudar a desafogar um pouco o nosso SUS. Né? Aí, como eu falei, para a gente poder entender como se dá o diagnóstico de sepse, a gente tem que lembrar primeiro das definições mais antigas, né? Teve 3 critérios de sepse já avançados. O sepsis 1, o sepsis 2 e, quem diria, o sepsis 3. Os 2 primeiros, eles são bem parecidos, então eu juntei num pacote só. Na época, né, esse critério foi feito baseado em opiniões de especialistas, não foi muito baseado em estudos clínicos mesmo. Eles colocavam a sepse como essa síndrome de resposta inflamatória relacionada à infecção. Essa síndrome de resposta inflamatória é basicamente uma resposta do organismo ao quadro de ou infecção, ou trauma, ou alguma outra coisa, certo? Que vai ser caracterizado por sinais sistêmicos, frequência cardíaca aumentada, ou febre, ou hipotermia, e uma dispneia, uma taquipneia, né? Um paciente que está com frequência respiratória aumentada, né? Acima de 20 incursões. Ou então, que está com a pressão de CO2 baixa no sangue, que indica que ele está realmente com frequência aumentada, ou então porque ele está com necessidade de ventilação mecânica, né? E associado a esse quadro clínico, uma alteração laboratorial que é a leucocitose, né, que indica normalmente um quadro agudo mesmo, né? Muitas vezes não é só infecção, mas obviamente a infecção é a primeira coisa que a gente lembra, ou então leucopenia, né, que pode acontecer também em síndromes infecciosas, né? Então, quando o paciente tinha dois desses 4 critérios, ele entrava como tendo síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E quando você conseguia correlacionar essa CIS a uma infecção, seja porque ele tinha algum foco que você via, ele estava com tosse, estava com catarro esverdeado, aí você pensava que o foco ali era no pulmão, ou então porque ele tinha uma urina purulenta e tinha dor a urinar, e você sabia que o foco ali era urinário, ou então quando ele já tinha um acesso central, e esse acesso está hiperemiado, viu a cultura do acesso com uma bactéria, aí você conseguia correlacionar esses dados e chegar à conclusão que o paciente tinha uma sepse, né? Que basicamente, lembrando, vai ser uma disfunção orgânica secundária a uma infecção, certo? Quando a gente tem uma infecção sem disfunção orgânica, a gente chama isso de infecção não complicada, que é, por exemplo, uma amidalite, né, uma otite, ou infecção urinária baixa que não tem complicação. Aí é só uma infecção sem complicação. Quando a gente tem essa disfunção orgânica, aí a gente vai chamar de sepse. E também tinha essa classificação de sepse grave, né? Que é quando já tinha a disfunção orgânica. Hoje em dia vocês vão ver que tendo disfunção orgânica, a gente já vai chamar de sepse. Esse termo sepse grave, na verdade, foi abandonado nas definições mais recentes, né? Ele botava sepse grave como sepse associada à disfunção orgânica, ou hipotensão, né? Ou uma hipoperfusão, né? Você via a extremidade do paciente frias, né? Ou então algum outro sinal de hipoperfusão. E por último, a última definição era de choque séptico, né? Que era quando você tentava melhorar essa perfusão do paciente dando volume, né? Fazendo aquele seu famoso soro fisiológico, ou então o Ringer, né? E ele não conseguia melhorar a pressão, ou não melhorava a perfusão. E precisava entrar com as drogas vasoativas, né? A famosa droga para aumentar a pressão. E aí esse paciente era caracterizado como choque séptico.
atualmente, com essa definição atual de 2016, a gente, primeiramente, né, não existe mais sepse grave. Quando o paciente tem disfunção orgânica, é que vai ser classificado como sepse. Mas, Matheus, no critério antigo, ele não precisava de disfunção orgânica para ser chamado de sepse. Se ele, por exemplo, tivesse com 92 de frequência cardíaca e febre, e a gente tivesse algum sinal de infecção, já poderia classificar como sepse. Exatamente. Então, agora, o diagnóstico de sepse, ele se tornou um pouco mais específico. Um paciente que tinha uma amidalite um pouco mais chata, ele podia estar um pouco mais taquicárdico e ter febre. E aí tinha um sinal de infecção, que era a pus na amígdala. Então, esse paciente, ele já chegaria na emergência e já ganharia o kit sepse, né? Quando, na verdade, isso aí é uma infecção, na verdade, bem simples de tratar. Então, para evitar esse tipo de diagnóstico errôneo, foi abandonado essa classificação de CIS. Pelo menos no protocolo novo de sepse. Se você pegar um protocolo latino-americano, ele vai dizer para você que não concorda muito com isso e que, na verdade, poderia usar o critério de CIS assim como triagem, né? Para você ainda ver se o paciente tem algum critério de gravidade. Vocês estão vendo que é bem polêmico, na verdade, né? A gente vai falar mais adiante. Sepse grave foi um termo abandonado e o choque séptico vai ser um subgrupo da sepse com a disfunção cardiovascular e um alto risco de óbito, né? Que esse consenso de 2016 ele foi baseado em estudos, né? Os estudos mais baseados em países desenvolvidos, né? Não usaram muito nossa população, mas é o que tem, né? E pegaram esse subgrupo específico que viram que morria mais, né? Colocaram no grupo aqui do choque séptico. Mas Matheus ali, mas não muito longe do padrão de referência. Se ele tiver evidência de infecção, entra já como sepse. Obviamente, não é para usar esse critério às cegas, porque, por exemplo, um paciente com hepatopatia, problema de fígado, ele pode ter um plaquete de 120 mil e pode ter uma bilirrubina de 10 e não estar com sepse, né? Isso aí já é da doença de base. Então, a gente lembrar que a gente não pode simplesmente jogar o paciente nesse critério e sair dizendo que todo mundo está com sepse, né? Ele tem que ter evidência de infecção para você dar esse diagnóstico. E se, obviamente, ele já tem uma bilirrubina de base aumentada, você só vai poder considerar essa bilirrubina como critério de sepse se ela estiver acima do basal do paciente, né? E, além disso, foi colocado outro critério nesse novo, que é o quick SOFA, né? Que é o SOFA rápido, à beira-leito. Ele não dá um diagnóstico de sepse, mas ele ajuda você a perceber quais os pacientes que têm o maior risco de óbito, né? Que ele basicamente se baseia em bom senso, certo? Um paciente que tem uma frequência respiratória de 30, está rebaixado, sonolento e está hipotenso, ele obviamente vai morrer bem mais do que um paciente que está eupneico, respira direitinho, está acordado conversando e está com pressão normal, certo? Mas ele é uns dados objetivos, assim, à beira-leito, que você rapidamente pode dizer se esse paciente tem um maior risco de óbito, se você já pode pedir na vaga de UTI para ele e tudo mais. Aí, entramos nas polêmicas do novo critério de sepse, né? Como eu disse, nem todo mundo gostou do critério, por alguns pontos. Primeiro, como eu falei, as definições foram baseadas em estudos feitos apenas em países desenvolvidos. Nesses países desenvolvidos, os pacientes eles conseguem chegar na emergência rápido, né? Nos Estados Unidos, né, pagam um dinheiraço, mas eles conseguem ser atendidos rápido. Então, usar um critério mais específico pode ser útil. Enquanto no Brasil, os pacientes às vezes ficam muito tempo esperando atendimento. E se ele é usado um critério muito específico e pouco sensível, pode ser que algumas pessoas morram no caminho antes da gente conseguir dar um diagnóstico de sepse e começar o famoso pacotão da sepse, que a gente vai ver mais a seguir. O uso do score SOFA de 2 ou mais para o diagnóstico de sepse, né? Percebam que eu falei que precisa de 2 ou mais, né? Então, se ele tiver, por exemplo, febre mais uma alteração renal, creatina de 1,7, esse paciente ele seria considerado uma infecção não complicada. Mas vocês concordam que se ele tivesse uma creatina de base de 0,6, ele praticamente triplicou o seu score de função renal. Então, isso aí já seria uma insuficiência renal aguda de grau alto.
né? E por esse critério do SOFA, ele não entraria como sepse. Enquanto se a gente juntar dois neurônios, a gente percebe que é um quadro mais grave. Né? Então, eles acabaram não botando muito em conta isso. Por isso que eu digo assim, olhe o SOFA, mas não olhe só para ele, né? Você tem que ver sempre o paciente como um todo, para não comer bola, né? E outra crítica é que a ausência do lactato sérico nos critérios de SOFA. Tem alguns estudos, até brasileiros, que colocam o lactato como um fator de risco isolado para aumento de mortalidade na sepse, né? Que só de ter o lactato alto, ele já teria uma mortalidade elevada. Então, às vezes, o paciente pode ter o lactato elevado no sangue, e aí não ter outros critérios no SOFA, e não ser classificado como sepse por causa disso. Quando ele, como os estudos falam, teria uma mortalidade elevada. Então, é muito importante, mesmo que o paciente não preencha os critérios de SOFA, ver o lactato sérico, né? A gente vai discutir mais para frente isso também. E a caracterização de sepse apenas quando apresenta alguma disfunção orgânica, né? Que foi a definição nova que eu falei para vocês. Que essa questão traz duas coisas, uma boa e uma ruim. A boa é que as amidalite purulenta vão parar de virar sepse, vão parar de ser diagnosticada como sepse e tratada como sepse. Então, esses pacientes com quadros leves, que entravam como sepse na classificação que usava o CIRS, eles vão dizer assim, ter o tratamento normal, né? Mas, por outro lado, tem pacientes com sepse que eles vão demorar para mostrar o quadro grave, né? E às vezes quando mostra de uma vez. Então é aquela coisa. Usar um critério mais específico, ele às vezes vai tirar algumas pessoas que poderiam ser tratadas de maneira melhor da conta, né? E acabar alguns pacientes podendo complicar. Por isso que a Organização Latino-Americana de Sepse, ela recomenda que você use os dois critérios para poder fazer essa triagem do paciente. Certo? Eu falei de muita coisa, aí vamos rapidamente só falar um pouquinho da fisiopatologia da sepse, entender como é que funciona. Obviamente, para falar de fisiopatologia, teria que ser uma aula só disso, né? Porque entender mecanismo de choque é uma loucura, né? Nem eu sei se eu entendi direito para explicar para vocês, mas vamos tentar aqui. A primeira coisa que acontece é que o ser humano está lá de boa, entra a bactéria lá para dentro. Ocorre a ativação vai as primeiras células lá, né, os neutrófilos, apresentam os antígenos, cruzam linfócitos, e esses produzem uma liberação de citocinas, que promove migração de outros leucócitos. O que acontece na sepse, muitas vezes, é uma hiperliberação de citocinas, certo? Que vão aumentar essa migração de leucócitos e também aumentar a produção de óxido nítrico na célula do endotélio. O óxido nítrico, ele é uma substância que promove vasodilatação e aumento de permeabilidade vascular, né? Essa vasodilatação, ela faz com que diminua o fluxo sanguíneo também, quer dizer, aumente o fluxo, diminua um pouco a pressão também, e permite a maior passagem de células. Essas citocinas também aumentam a ativação de cascata de coagulação do sistema complemento, né? E essa hiperativação da cascata, em quadros mais graves, podem dar aquela coagulação intravascular, em que você forma tromboses e sangue ao mesmo tempo, né? Porque as plaquetas, elas todas são gastas de uma vez, por causa dessa hiperativação, e pode formar microtromboses nos capilares, arteríolas, e as que são sumidas, elas ficam baixas, você elas ficam baixas e promovem uma maior chance de sangramento. Por causa dessas microtromboses e dessa mudança de fluxo sanguíneo, o que acontece é uma hipóxia tecidual, que não é uniforme, né? É uma hipóxia heterogênea. Então, alguns tecidos podem ficar com o aporte de iodo prejudicado, enquanto os outros não. Isso explica também um pouco da heterogeneidade da doença da sepse. Certo? E essa hipóxia tecidual, ela vai causar uma disfunção mitocondrial. A mitocôndria, se você lembrar da biologia, é uma organela que é responsável pela produção de energia, usando o quê? Oxigênio, né? Então, quando você não tem esse oxigênio, você vai ter que fazer aquela respiração anaeróbia, né? E essa respiração anaeróbia produz o quê? Lactato.
Por isso que o lactato, ele vai ser um importante fator para a gente ver esse paciente com sepse. Eles vai ser um importante marcador de hipóxia tecidual e de baixa perfusão, né? E por causa dessa baixa perfusão, essa disfunção mitocondrial e essa produção ineficiente de energia, aí a gente vai ter a disfunção orgânica da sepse propriamente dita, né? E muitas vezes também vai ter uma imunossupressão. Mas como assim, Matheus? Buguei. Você falou que teve uma hiperativação imune e agora está falando de imunossupressão. Isso mesmo. Tem alguns pacientes que vão ser caracterizados por essa hiperativação imune. Normalmente são aqueles pacientes toxemiados, assim, que é a cara do óbito, né? Que estão muito febris e tal. E tem aquele outro perfil de pacientes, que é aquele idosinho, que fica paradinho ali 3, 4 dias, já está no 4º episódio de sepsis, tratando ali já com meropenem, poli, amica, vanco, anfotericina B, e só no 5º episódio que vai ao óbito. Esse paciente ele já tem um outro perfil da balança da sepse. Ele já está sofrendo uma imunossupressão, certo? E muitas vezes não tem como a gente prever para que lado o paciente vai. A maioria realmente vai para a hiperativação imune, mas ele pode, com o tempo, desenvolver também imunossupressão. E aí, quem vai dar os maiores sintomas da sepsis não vai ser a hiperativação imune, como eu tinha falado, vai ser realmente a infecção bacteriana propriamente dita, certo? Então, por ser essa fisiopatologia tão heterogênea, que é difícil a gente dar um remédio para sepsis, né? Dar um remédio específico que vai curar, tirando antibiótico, né? Que todo mundo vai ter que tomar antibiótico, mas dificulta o tratamento também. E ao conhecer melhor essa fisiopatologia, é que a gente vai conseguir entrar com novos tratamentos, tratamentos que aumentem a sobrevida. Certo? Se vocês não entenderam, aí vocês avisam, tá bom? Que eu tento explicar melhor de alguma maneira. Dentro do quadro clínico da sepse, o quadro clínico ele vai ser um quadro clínico de infecção, né? Então, lembrar lá da CIRS, né? Vai ser um paciente que chega taquicárdico, taquipneico, hipotenso, né? Com necessidade, às vezes, de ventilação mecânica, com intubação, né? E também vai depender do foco dessa infecção. Então, tipo assim, pacientes que têm febre, queda do estado geral, e estão com muito catarro, estão com infiltrado no raio-x de tórax, esse paciente provavelmente tem uma sepse de foco pulmonar, é uma pneumonia que dá causando sepse. Ah, é um paciente com lesão de pele extensa, vermelhada, com bordas definidas, provavelmente esse paciente tem uma celulite que está sendo a causa da sepse. E aí, é sempre importante a gente tentar ver pelo quadro clínico também, ajudar a identificar o foco pelo quadro clínico. A manifestação vai depender, né? Do processo infeccioso primário, como eu falei, do processo inflamatório subjacente, se vai ser aquele paciente hiperativado imune, então ele pode ficar mais toxemiado, né? E das disfunções orgânicas associadas. Então, assim, vai que o paciente que começou com um quadro de pneumonia, tá lá catarrento, febril, dispneico, infiltrado no raio-x, e aí começa a desenvolver uma insuficiência renal, começa a ficar oligúrico, né? Pouca urina, começa a aumentar bilirrubinas, né? Isso aí mostra que ele já tem uma disfunções orgânicas associadas. Então é por aí que você vai conseguir identificar esse quadro de sepse. E, obviamente, não há teste diagnóstico específico para sepse. Ah, Matheus, mas o paciente ele fez uma cultura de urina semana passada e veio uma E. coli. Sim. Por que essa E. coli que está causando? Assim, não é tão específico, você tem que juntar o quebra-cabeça sempre. Ele pode até ter uma urinocultura que cresceu E. coli, mas se o quadro dele, na verdade, é de pneumonia, provavelmente o foco é a pneumonia e não essa E. coli aí que você achou. É porque a E. coli talvez ache até na urina de metade de vocês. Né? Enfim, só para ter uma ideia que não é fácil, você tem que juntar os quebra-cabeças mesmo. E aí, falando um pouquinho por sistemas, para a gente lembrar do que vai caracterizar cada sistema, né? Vamos começar pela disfunção cardiovascular, né? Que é a que a gente mais lembra, né? Inicialmente, os pacientes com sepsis, eles têm uma hipovolemia, né? Por causa dessa vasodilatação e desse aumento da permeabilidade vascular, eles perdem muito líquido para o terceiro espaço, né? Ali para o interstício.
E esse líquido veio da onde? Do sangue. Então, se veio esse líquido do sangue, quer dizer que tem menos sangue. Se tem menos sangue, cai pressão, né? Então, eles vão ficar hipotensos. E aí, chega o doutor e começa a fazer a reposição de fluidos. Faz lá 2.000 de soro e tal. E aí, esse paciente ele consegue compensar esse débito cardíaco inicialmente, faz taquicardia, fica com as extremidades mais quentes, melhora a perfusão. Mas, por causa dessa vasodilatação, desse estado ainda, ele tem uma dificuldade de extração do O2 do sangue para os tecidos, que é o que a gente chama de estado hiperdinâmico. Mesmo que o sangue esteja circulando rápido, tenha melhorado a pressão, o paciente ainda também por causa daquelas microtromboses e tal, do fluxo heterogêneo de sangue, ele não consegue extrair bem o O2 do sangue. Então, mesmo que ele esteja com a pressão boa, ele não consegue ainda perfundir bem, mesmo que ele pareça que esteja perfundindo bem. Que é uma coisa característica desse tipo de choque, né, que é o choque hiperdinâmico. Diferente daquele choque cardiogênico, que na verdade o paciente tem para mandar bomba no coração e ele não consegue manter um débito cardíaco e não consegue oxigenar bem os tecidos, na verdade, porque o sangue não está circulando, né? No caso da sepse, o sangue está circulando bem nesse momento, né, do choque, mas ele não consegue extrair o oxigênio mesmo assim. E, com o decorrer do tempo, esse estado hiperdinâmico cessa e o paciente novamente prossegue com a hipovolemia. Ele perde mais líquido ainda, precisa de espaço, fica novamente com aquelas extremidades frias, né, hipovolêmico mesmo. E nesse momento, não funciona mais fazer o soro. Nesse momento, se você fizer soro, é como se você estivesse botando pela traqueia, porque vai tudo pro pulmão. Não vai mais nada pro sangue. E é nesse momento do paciente que a gente começa a usar a droga vasoativa, né, para lutar contra o mecanismo do choque. Porque se o mecanismo do choque é vasodilatação, a gente vai usar uma droga vasoconstritora, que vai fechar o vaso. Por isso que entra, normalmente, a noradrenalina. Né? E por causa dessa dificuldade de extração do O2, a gente vai ter um aumento da respiração anaeróbia e a hiperlactatemia, né? O lactato aumentado, que é um produto da respiração anaeróbia. E o lactato, que ele é o ácido lático, né? Ele vai causar uma acidose metabólica no paciente. Também pode estar ali complicando o quadro. Aí também temos disfunção renal. A disfunção renal normalmente vai ser causada por dano isquêmico ao tubo renal, pelo mesmo problema, diminuição do aporte de O2. Então, basicamente, o rim morre asfixiado. E quando o rim morre asfixiado, o paciente diminui o débito urinário, porque não consegue ter glomérulo para filtrar esse sangue, e tem um aumento das escórias nitrogenadas, né, da ureia e creatinina. Então, o quadro clássico vai ser de oliguria e aumento de ureia e creatinina. Matheus, é reversível? É reversível se você conseguir tratar, certo? Às vezes, esses pacientes, eles podem ter essa disfunção renal realmente porque estão hipovolêmicos, então, às vezes, depois de ressuscitação volêmica, você consegue recuperar, mesmo, você consegue dar um up para esse rim, e às vezes também a disfunção renal pode ser porque piora, você acaba fazendo uma vasoconstrição ali na artéria renal por causa da droga vasoativa, e isso pode também piorar a função renal, certo? Aí fica difícil tratar. E muitas vezes o paciente vai entrar em terapia de substituição renal. Em outras palavras, hemodiálise. A lesão pulmonar, normalmente também tem dano capilar, então provoca esse edema intersticial no pulmão. E não é uma lesão propriamente dita, mas quando você hiperidrata o paciente, principalmente se ele tiver algum grau de cardiopatia prévia, nefropatia, ele pode também fazer edema pulmonar por causa disso. Mas é um edema pulmonar reversível, né? E esses pacientes também fazem desequilíbrio de ventilação-perfusão por causa desse edema, né? Mesmo que ele esteja ventilando bem, ele não consegue perfundir bem a área lá de ventilação. Então acaba causando essa hipoxemia refratária, que muitas vezes leva ao quadro de síndrome da angústia respiratória aguda, né? O SARA, que vai precisar muitas vezes de ventilação mecânica, né? Aquela ventilação bem específica para SARA, né? Que eu vou falar mais adiante também.
E outras características que vão aparecer, né, infiltrados pulmonares na radiografia, que não precisam ser por causa da pneumonia, nesse caso, vai ser simplesmente por causa de dano capilar e edema intersticial. E por causa da hipoxemia refratária, a relação PaO2-FiO2 é reduzida. Essa relação é uma relação entre a pressão do sangue de O2, quer dizer, quanto de O2 tem no sangue, comparativamente com quanto de O2 ele está respirando. Né? Em ambiente, a gente respira 21%. E mais aí, esses pacientes, em outras palavras, eles vão precisar de concentrações maiores de oxigênio para poder oxigenar bem. Temos também disfunção neurológica, que existe a encefalopatia associada à sepse, mas não é tão comum essa encefalopatia associada à sepse. O que é mais comum é quadros de delírio associados, principalmente pacientes mais idosos, e do rebaixamento por isquemia mesmo, né? O paciente hipotenso, ele tem uma pressão de perfusão cerebral menor. Então, ele obviamente vai ter, pode ter um rebaixamento do nível de consciência por causa disso, né? A encefalopatia associada à sepse, normalmente é um diagnóstico de exclusão, é um pouco difícil de ser feito, dizer que é provavelmente da sepse. Como eu já falei, também tem disfunção da coagulação, disfunção normalmente plaquetária mesmo, por causa desse consumo de plaquetas. Esses microtrombos consomem muito plaquetas, então pode dar um maior risco de sangramento também. Ou, às vezes, de coagulação também, inicialmente é procoagulante, por causa desse quadro de microtrombos, e depois pode virar também um quadro de sangramento. Né? E por causa da disfunção hepática, também pode ter um aumento do TAP e do TTPA, né? Que são outros marcadores de via de coagulação. Né? Na verdade, são os marcadores da via de coagulação. E redução de fibrinogênio nos casos, principalmente de CIVD, né? De coagulação intravascular disseminada, que consomem muito fibrinogênio também. Mas isso aí são quadros bem mais graves, não são tão comuns, certo? Só uma pausa para água. Produção, tem alguma dúvida aí no chat ou no aplicativo aí das dúvidas? Tá dando lag aqui. Hã? Pode falar a dúvida do formulário. Pronto, temos uma dúvida no formulário que foi mandada pelo Joshua e ele perguntou a diferença entre sepse para septicemia. Ok. A sepse é a doença em si, né? A septicemia é muito bacteremia, né? Às vezes é usada como bacteremia, ou às vezes é usada como sinônimo de sepse mesmo, né? A gente usa muito esse sintoma de esse septicemia, mas acho que a maioria das vezes você vai ser como sintoma de sepse mesmo, como sinônimo de sepse mesmo, certo? Normalmente o pessoal fala assim, septicemia, quando o paciente está com aquele grau mais toxemiado, mais se aproximando do choque séptico mesmo. E às vezes vão usar como sintoma de bacteremia, que às vezes é só tipo, o paciente está com acesso central, e às vezes faz uns calafrios. E aí pode ser só um quadro de bacteremia mesmo, né? Que aí ele fica toxemiado na hora, mas depois passa depois de alguns minutos, né? Enfim, espero ter respondido. No geral, é esse nome de sepse. Enfim, sabendo de todas essas disfunções orgânicas que a gente tem, a gente vai ter os exames que é recomendado pedir para um paciente com sepse. Né? Normalmente, sintomas é bom que colha logo na admissão. Na hora que admite, já colhe esses exames, para a gente ter um grau e para a gente poder diagnosticar mesmo o quadro séptico. Certo? O hemograma, para identificar a infecção, né? A gente lembra que nos critérios lá de CIS, que a gente lembrou que a gente não deve ignorar, a leucocitose é um dos fatores, né? E além disso, o hemograma a gente vai poder ver as plaquetinhas, então a gente também entra para os critérios de SOFA, né? Outra coisa também é ver a anemia no paciente. Muitos pacientes com sepsis vão precisar de suporte transfusional também, às vezes. O lactato, né, como a gente viu, ele identifica a disfunção. O lactato aumentado aumenta o risco de morte. E o lactato aumentado entra nos critérios para choque séptico. Então, é importante pedir também. Muitas vezes o lactato vem dentro da gaso, né, quando você já pede a gaso. A gasometria permite ver disfunção respiratória, comparar PO2 com FO2, né, que é o que ele bota aqui, desbalanço oferta e consumo de O2.
né? E também permite você ver se o paciente tem algum grau de acidose, né? Que o lactato aumentado, ele causa acidose metabólica. A ureacreatinina, para a gente ver disfunção renal. As bilirrubinas, para identificar a disfunção hepática, né? Culturas, obviamente, tem que ser pedidas, tem que identificar o agente infeccioso para poder direcionar a terapia. Quando a gente começar a tratar sepsis, a gente não vai começar tratando o germe, né? Normalmente a gente vai fazer um tratamento de amplo espectro, mas as culturas, principalmente a hemocultura, a cultura de sangue, vai ajudar a gente a direcionar a terapia. Então, por exemplo, estou fazendo meropenem em vanco e cresceu uma pseudomonas sensível a meropenem, eu posso tirar essa vanco depois, por exemplo, né? Deixar só o meropenem, ajuda a gente a direcionar o tratamento. A PCR, né, que é a proteína C reativa, ela aumenta a acurácia do diagnóstico, é uma proteína de fase aguda, então que ela vai estar presente nesses processos infecciosos agudos. E nesses casos mais duvidosos, que a gente não tem certeza se é sepse mesmo ou não, ela pode ajudar a dar mais acurácia, certo? Outro exame que pode ajudar também é a procalcitonina, sendo que a procalcitonina não tem no nosso meio aqui, tipo de SUS, né? Que é um exame muito, muito bom e até melhor do que o PCR, né? Mas fica essa dica aí, também no privado, não sei se no privado faz, mas lá pelo Sudeste também, o pessoal faz mais uso da procalcitonina, que inclusive é um indicador de melhora, né? Que o pessoal usa para acompanhar a evolução. E o exame de imagem vão permitir você identificar focos, né? Obviamente, não é para sair fazendo o exame de tudo, né? Mas, por exemplo, o paciente tem sintoma no pulmão, vou fazer um raio-x, né? É um paciente que tem dor abdominal, vamos fazer um TC de abdômen, para ver se não tem algum abscesso, alguma coisa assim que justifique, né? Isso aqui era para ser, o título era para ser tratamento. Então, faz de conta que está escrito tratamento. O tratamento, ele vai ser baseado em 3 grandes pilares, né? A antibioterapia precoce, o suporte hemodinâmico inicial e o suporte às outras disfunções orgânicas. Aí, pode prestar atenção aqui, porque todas as recomendações são extremamente importantes para o paciente com sepsis. Não é simplesmente dar o antibiótico e tchau, certo? Esses pacientes são graves, eles precisam de um suporte importante. E isso é uma coisa não só do médico, mas de toda a equipe multi, né? Como eu vou falar o seguinte. Começando pela antibioterapia precoce, né? É importante, antes do antibiótico, coletar culturas, né? Dentro da primeira hora, a gente já coletar essas culturas e iniciar o antibiótico. Existe esse esquema da hora de ouro da sepsis, né? Se passar de 1 hora e você não começar o antibiótico dentro da primeira hora, a mortalidade documentadamente aumenta. Então, vai aumentar a mortalidade de cerca de 7 a 8% para cada hora perdida. Então, aquele paciente que chega na emergência séptico, já com 3 horas que ficou séptico, ele já perdeu muito tempo, né? Então, não pode atrasar. Obviamente, direcionar as culturas para o foco suspeito, né? Não precisa colher a cultura de tudo, mas simplesmente do foco suspeito. Como eu falei, antibiótico deve ser iniciado na primeira hora, identificou a sepse, chama o laboratório, colhe as culturas, já começa esse antibiótico, certo? Na escolha do antibiótico, né, agora o pessoal da medicina se conta, eu quero saber qual antibiótico, eu quero saber qual é o antibiótico. A verdade é que não existe um esquema padrão de antibiótico para sepse, certo? Você vai ter que levar muitas coisas em consideração, certo? O protocolo de sepse nem coloca uma indicação de antibiótico, mas você vai ter que considerar algumas coisas. A primeira, sítio anatômico provável, por exemplo, se o paciente tem um acesso central, já está internado na UTI por outro motivo, sei lá, infartou, tem um acesso central, tá o acesso hiperemiado, dolorido, saindo pus, e ele está com quadro de sepse, provavelmente esse é o sítio, né? Não vou dizer 100%, mas provavelmente esse é o sítio. E a gente sabe que em acesso central é mais comum, não que seja mais comum imediatamente, mas existe uma probabilidade muito maior de ter gram positivo, né? Ser uma bactéria gram positiva. Então aí vai ter que começar a vanco, né? Muitas vezes associado ao meropenem mesmo, porque ele pode ter chance de ter um gram negativo, mas muitas vezes vai ter que começar a vanco. Então isso já vai entrar na sua escolha de antibiótico. Patógenos prevalentes no meio. Então, saber, por exemplo, na sua UTI, na sua enfermaria, quais são os micróbios que mais aparecem, né?
para a gente saber como direcionar. Perfil de resistência. 90% dos estafilococos da UTI são resistentes à oxacilina. Então, eu nunca vou poder começar a oxacilina com esse paciente. Vou ter que começar direto com a vanco. E comorbidade do paciente também, né? Se ele tem válvula metálica, que aumenta a chance dele ter uma endocardite, e vai ter que começar um esquema para endocardite inicialmente, né? Isso também vai ter que levar em consideração. Se o paciente veio da comunidade, ou veio de dentro do hospital, ou veio de outro hospital, isso é importante também. Paciente, por exemplo, que vem da comunidade com quadro de sepse, você está autorizado a começar um esquema mais simples, por exemplo, fazer uma ampicilina subactam, que seria o que a gente chama de unazin. É um esquema ok para sepse nesse começo, né? Ou então, é uma ceftraxona, dependendo do foco, claro, né? Isso aí está autorizado. Mas se é um paciente que já veio de dentro do hospital, normalmente não é bom começar esse tipo de esquema. Normalmente você vai ficar entre 3 escolhas iniciais. Ou a piperacina tazobactam, né? Espero que vocês tenham tido aula de antibiótico. Se não tiveram, aguardo, vocês não conheceram o nome tudinho. Ou a piperacina tazobactam, que é um beta-lactâmico, ou o meropenem, que é um beta-lactâmico, ou o cefepime, que também é um beta-lactâmico, né? Só que é uma cefalosporina, e o meropenem é um carbapenêmico, né? Normalmente seriam as 3 principais escolhas, né? Como o Danilo falou na aula anterior, né? Cefepime é o terror dos neurologistas. Então, se você for neurologista, melhor não ficar para não passar o cefepime para não ficar nervoso. Não passa logo o tazocin, viu? Ou o meropenem mesmo. E você vai ter que avaliar se esse paciente ele tem risco de infecção por gram positivo ou não, né? Como, por exemplo, doença de acesso central, ou então se o foco for uma celulite, então a chance de gram positivo aumenta muito. Então vai ter que fazer a vanco, no caso do hospitalar, né? Se vier, por exemplo, da comunidade, poderia começar a oxacilina mesmo, né? Se relacionado a dispositivos, por exemplo, acesso central, acesso de diálise, ou sítios fechados, o paciente ele tem um abscesso hepático, ele tem um abscesso de pessoas. O controle do foco é importante. Então, assim, não adianta dar só o antibiótico. Vai ter que fazer, né, como o pessoal diz, a bisturi ciclino, né? Vai ter que abrir, vai ter que tirar o... Cada reabesto, né, bisturi ciclino. Sim. Vai ter que fazer ou a abordagem cirúrgica para drenar o abscesso, para tirar, e, no caso de device, né, dispositivos, tirar o dispositivo. Matheus, mas eu não tenho como tirar o dispositivo. O meu paciente ele dialisa, né? Ele tem um permiquete e ele só tem aquela veia. Se eu tirar esse permiquete da veia, esse paciente não vai dialisar mais e vai morrer porque não dialisa mais, não consegue mais. Aí esses pacientes, eles entram numa outra terapia que a gente chama de lock therapy, onde você coloca um antibiótico, fecha o acesso com antibiótico, né? Que é uma coisa bem mais específica, mas que pode ser tentado nesse desafio. Algumas complicações. Eu não sei, porque eu gosto de mas é uma complicação. Mas não é necessário para ele passar por isso. Assim, foi legal. Sim, já deu 2 dias, 2 meses. Ele não está respondendo. O problema não é o antibiótico. O problema é o antibiótico. Pronto, acho que ajeitou o microfone aqui. Deu certo, né? Agora como é que eu volto aqui? Design atual. É porque o negócio fica no meio aqui. Só um minuto, galera. Problemas técnicos rapidez. Estamos trabalhando para atender-os melhor. Tá direitinho o áudio agora, né? Pronto, todo mundo vendo, né?
Só voltando, né, antes do zumbido, o tempo de antibiótico, maior que 14 dias, normalmente é desnecessário, certo? A gente vai precisar, em geral, 7 a 14 para esse tipo de infecção, e vai depender sempre do foco, né? Como eu falei, endocardite, osteomielite, vai precisar de mais tempo, né? Mas isso é caso a caso. E lembrar também que a gente fazer as terapias de descalonamento de antibiótico. Você começou o meropenem e veio uma cultura em que veio uma bactéria gram-negativa sensível a cipro, você pode tirar o meropenem e botar cipro, certo? Você não pode como deve, né? Então, importa sempre a gente ter essa coragem de descalonar o antibiótico. E também de tirar. O paciente está há 3 dias afebril, está orientado, o PCR caiu, está quase zerado o PCR dele, mas ainda dei 6 no antibiótico. Eu mantenho por mais tempo? Assim, né? Claro, você pergunta para o CCH do seu hospital, mas, no geral, você vai poder tirar esse antibiótico. Você não sabe o que fazer, porque você não sabe se é a febre do antibiótico ou ele está com a doença. Aí agora que a gente já falou de antibiótico, se você tem alguma dúvida em relação ao antibiótico, eu não vou falar mais de antibiótico nessa aula. Então, se tem dúvida sobre antibiótico, a hora é agora. Você não tem dúvidas aí no chat? Eu não consigo ver o chat. Não temos dúvidas. Prosseguimos com a segunda parte do manejo, que é o manejo hemodinâmico. Que eu diria que é tão importante quanto o antibiótico. Claro que ele só vai viver se tiver antibiótico, mas o manejo hemodinâmico muitas vezes é a parte que é negligenciada no tratamento. Muitas vezes prescreve só antibiótico, 500 de soro e vai-se embora. Mas não é. Agora é a parte boa da aula, assim, a parte mais divertida. Os pacientes sépticos, no geral, se eles tiverem algum sinal de hipoperfusão, ou hipotensão, ou lactato aumentado, acima de 4 no geral, você vai ter que fazer uma ressuscitação valêmica. Se ele é um paciente que está com pressão boa, está ali, perfusão boa, você vê o tempo de enchimento capilar aí, está normal, e o lactato normal, não precisa fazer, certo? Também não precisa entrar naquela que 1000 de soro nunca fez mal a ninguém, certo? Porque às vezes faz. Então, vai reservar para a maioria dos pacientes mesmo que vai ser isso daqui, que são hipoperfundismo, lactato aumentado, e a dose inicial vai ser 30 ml por quilo. Então, se você fizer o cálculo aí, 30, eu tenho 70 quilos, mais ou menos, 30 vezes 70 dá 2.100, né? Então, para mim seria 2 litros de soro nas primeiras 3 horas. Então, não é aquele soro que você bota para correr em bique 42 ml hora, certo? É um soro para correr rápido mesmo. Às vezes botar até o manguito do aparelho de pressão lá no soro para o bicho correr o mais rápido possível, né? Essas calibroso. Que se você fizer lento, não fizer uma velocidade boa esse soro, a maior parte se perde já. Então, para a gente manter a pressão, tem que ser rápido. E depois dessas 3 horas, aí você vai fazer uma coisa fantástica, que é reavaliar o paciente e ver se ele precisa de mais. Porque às vezes ele vai precisar de mais. E como é que eu vou saber se ele precisa de mais? Aí você vai observar débito urinário, ausculta, ver, por exemplo, se ele não está crepitando. Se ele estiver crepitando, já indica que ele já tem um grau de edema pulmonar. Se você fizer mais, ele pode fazer um edema agudo. Né? Então, provavelmente ele não aguenta mais. No caso, não é que ele não precisa, é que ele não aguenta. Muitas UTIs têm ultrassom, que a gente pode ver veia cava, ver se a veia cava está túrgida, ou se ela colaba, que isso indica que pode precisar de mais volume. Avaliar a pressão venosa central. Isso tudo entra. Ver o lactato sérico, né? Pedir outro lactato depois dessa ressuscitação inicial. Isso tudo entra para você avaliar se ele precisa de mais volume ou não. Né? Preferir sempre cristalóides para expansão. Cristalóide que eu digo é soro fisiológico e Ringer. Estudos falam que Ringer ele é mais a gente sabe que ele é mais fisiológico do que o soro fisiológico. O soro fisiológico tem muito cloro, então se você for fazer um volume alto, é preferível usar Ringer. Eu acho que eu botei aqui. Não, botei não. É preferível usar Ringer para evitar acidose hiperclorêmica. E se for um paciente
que você tem medo de fazer edema, pode ser avaliado o uso de albumina junto, né? Que é o famoso soro albuminado. Tá? 2 ampolas de albumina com 500 de soro, e é uma coisa com baixo nível de evidência, certo? A recomendação também é baixa, então fica a critério aí do intensivista, do infecto, de quem esteja cuidando desse paciente séptico, né? De fazer. Mas o pessoal gosta de fazer, mesmo que não tenha tanta evidência. Pacientes com insuficiência cardíaca, você pode fazer a expansão fracionada em alíquotas, né? Eles são mais sensíveis a volume, então eles podem precipitar um edema agudo de pulmão mais fácil. Então, é importante a gente sempre ir com calma nesses pacientes, né? Mas é uma calma agressiva, sabe? Então, fazer 250 rápido, ausculta, ver raio-x ou coisa assim, faz mais 250, ausculta, reavalia e vai fazendo volume para ele aguentar. Porque o que acontece muito pacientes, principalmente que já estão em UTI, o pessoal querer fazer a droga avaliativa muito rápida. Mas lembrar que chegou um paciente na emergência com pressão baixa, a primeira coisa que você vai pensar não é fazer noradrenalina, é fazer volume, se ele aguentar. Né? E depois pensa em fazer nora. Certo? Eu estava com o paciente na UTI, que ele estava hipotenso, né, quadro séptico mesmo. Aí já estavam querendo ligar nora, mas aí, não, porque a gente não faz 1000 de ringa nele, vamos escutar e tal, e a gente não fez nem 1000, fez 1500. O que aconteceu? Ele acabou entrando na nora de qualquer jeito. Mas, assim, né, a gente tentou. E por causa desse volume, a gente já conseguiu tirar a nora no dia seguinte, né? Ele estava realmente depletado de volume, né? Eu botei, ó, preferi ringa lactada à soro fisiológica a 0,9%. Né? O Ringer vai ser normalmente nossa primeira escolha. Matheus, mas o Ringer é Ringer lactato. E o lactato, ele é uma coisa que faz mal, não é? É verdade, boa observação. Mas o lactato do Ringer ele é muito baixo, então não vai fazer muita diferença pra gente, tá bom? Ele só vai fazer diferença se você fizer 10 de lactato. 10 de Ringer lactato, tá bom? No caso de hipotensão refratária, veja, você já fez o volume, fez o máximo que o paciente aguenta, e ele não melhorou. Aí você vai entrar com nora. Certo? No geral, acima de 0,1 microgramas por quilo minuto de nora. O famoso ali 3, 4 ml hora de nora, né? Como o pessoal fala. A vasopressina pode ser usada como segunda droga. Atualmente, alguns hospitais estão faltando nora de vez em quando. De vez em quando falta nora. Aí você pode fazer tanto vasopressina também, quanto a epinefrina mesmo, né? A adrenalina propriamente dita. E no caso de você estar com uma dose muito alta de nora, e mesmo assim ele mantém-se hipotenso, você pode associar a vasopressina, né? Fazer as duas ao mesmo tempo. Se for um paciente que é cardiopata, né? Pós-IAM ou coisa assim, que você identifica que na verdade ele tem um choque misto, ele tem sepse mais um choque cardiogênico, aí você também pode entrar com a dobutamina, né? Para aumentar o inotropismo cardíaco. O uso do corticoide é bastante controverso, mas alguns estudos demonstram benefício, principalmente em pacientes graves com hipotensão refratária, certo? Tem um estudo, que foi estudado adrenal, né? Corticoide adrenal, adoro esse nome de estudos. Sim. Esse estudo, ele observou que o uso de corticoide em pacientes hipotensivos refratários diminuiu mortalidade, certo? Então, nesses pacientes, é bom que use o corticoide, tá bom? Ali, principalmente nos primeiros 7 dias, né? Depois você pode ir desmamando. Mas paciente que está respondendo a volume, inicialmente não precisa entrar com corticoide, certo? Não tem. É que nem Covid, né? Que corticoide no começo não tem muita evidência. Deve ser do mesmo jeito, é mais pacientes mais graves. E suporte transfusional deve ser feito em pacientes com anemia grave, né? Aquela anemia abaixo de 7, no geral. É importante transfundir esses pacientes por 2 motivos. Um paciente que já tem um grau de hipoperfusão, já tem uma dificuldade de extração de O2, ainda tem uma anemia, aí que esse paciente vai fazer disfunção orgânica mesmo, né? Inclusive com perigo de fazer infarto, né? Infarto tipo 2, aquele por baixa perfusão mesmo. E segundo, que o concentrado de hemácias, ele é um bom expansor também. Então ele pode ajudar a melhorar a pressão, né? Ajudar a desmamar a nora também. Então lembrado do suporte transfusional. E, por último, a gente tem o suporte às demais disfunções, né, as outras disfunções orgânicas.
Lembrar que o paciente com sepsis ele tem altos riscos de outras complicações clínicas, né? Não é simplesmente ficar em hipotensão e morrer de hipotensão, como a gente falou, ele tem outras funções orgânicas que a gente tem que ter atenção, e tem outros cuidados gerais que a gente tem que ter atenção no paciente com sepsis, né? Primeira coisa, se ele é um paciente que está em uso de ventilação mecânica, a gente vai fazer uma ventilação protetora. A gente chama de ventilação protetora o quê? Que a gente usa um volume corrente mais baixo, né? Para evitar trauma pulmonar causado por ventilação mecânica. Né? Então, a gente quer manter um volume corrente de 4 a 6 ml por quilo, né? Que é uma ventilação de SARA, de síndrome aguda respiratória, né? E a pressão de platô mais baixa também, que a pressão de platô é aquela pressão que vai causar o dano. Então, a gente tenta manter abaixo de 30. Essa pressão aí. Então, o pessoal da FISA, se tiver alguém da FISA assistindo a aula, né? Vocês já sabem isso, eu tenho certeza. Minimizar o uso de sedação, certo? Pacientes que são muito sedados, têm mais dificuldade de desmamar a ventilação depois, fazem mais quadro de delírio, e delírio aumenta a mortalidade, não só para sepsis, mas com qualquer condição de UTI, certo? Então, tentar evitar a uso de sedação, ou minimizar, né? Aqueles pacientes ficam mais agitados mesmo. Uma coisa importantíssima é o controle glicêmico, certo? Normalmente na UTI a gente tem uma meta de glicemia entre 140 e 180, certo? Não tenta fazer aquela de 100, 90, porque esses pacientes, muitas vezes, quando eles estão fazendo essa resposta à sepse, eles tendem a ficar um pouco mais hiperglicêmicos. Então, 90 a 100 pode ser baixo para ele, pode ser uma hipoglicemia para ele, né? Diferente dos 70, aquele paciente de enfermaria, né? Que sempre tem prescrita aquela glicose, em caso de DX abaixo de 70, os pacientes de UTI, eles tentam essa meta, assim, um pouquinho mais alta, né, para evitar a hipoglicemia. Que muitas vezes é mais deletéria do que a própria hiperglicemia. Certo? Mas controle glicêmico diminui mortalidade. Outra coisa que mata muito paciente é não iniciar a dieta quando possível. Ah, mata pela boca? Se puder, sim, mas não demorar em passar a sonda nasenteral, né? Chegar a uma meta calórica boa e uma meta proteica adequada para esse paciente, né? Esses pacientes eles tendem a ficar muito desnutridos, né? Ficam a albumina lá embaixo, né? Muito magros, perdem muito peso. Então, dieta boa ajuda o paciente a sair de ventilação, ajuda o paciente a recuperar a deambulação, às vezes quando já está mais grave mesmo, né? E aumenta a recuperação da sepsis, propriamente dita, né? Então, esses suportes são extremamente importantes. Ver se a dieta do paciente está na meta, tá bom? E, às vezes, com suplemento mesmo. Importantíssimo. Medidas profiláticas são importantíssimas. Úlcera de estresse, né? Principalmente pacientes de ventilação mecânica, eles merecem medidas para úlcera gástrica com omeprazol, ou a gente não tem mais no mercado, né? Principalmente com omeprazol mesmo, né? Se não tiver indicação para profilaxia, não precisa, mas a maioria dos pacientes vai precisar do omeprazol na prescrição por causa disso, né? Profilaxia para tromboembolismo venoso, né? Se o paciente tiver uma plaqueta boa, você pode fazer tanto a heparina não fracionada quanto a enoxaparina, né? Vai depender aí da função renal, né? Se o paciente tiver disfunção renal, vai preferir a heparina não fracionada, mas você não quer que seu paciente com sepsis complique com a TEP, com tromboembolismo pulmonar, né? Então é importante fazer esse tipo de profilaxia. E também profilaxia para úlcera de pressão, né? Fazer aquela mudança de decúbito, né? De 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas. Porque essas úlceras, elas são uma morbidade grande, dificulta a recuperação, pode dar infecção secundária nas úlceras de pressão. Então, essas medidas, né? A avaliação da estomoterapia também, todas essas medidas são extremamente importantes. Não só para um paciente com sepsis, mas como todo paciente de UTI, né? Tem que ter todas essas medidas bonitinhas. E outros cuidados gerais são extremamente importantes também, né? Retirar dispositivos invasivos, se perguntar todo dia se eu posso tirar o acesso central do paciente, se eu posso tirar a sonda vesical principalmente, né? Que pode estar relacionada à sepse por fungos, né? Às vezes cresce uma cândida ali e a cândida não se resolve enquanto tiver a sonda, né? Então, é muito importante sempre ter essa avaliação diária desses pacientes. Lavagem de mãos, né? Todo infecto tem que falar, né? Tem que lavar as mãos, galera. Cabeceira elevada, evitar a broncoaspiração desses pacientes, né? Tem uma cabeceira elevada ali, 30 a 45 graus,
E mobilização precoce e reabilitação, né? Além da mudança de decúbito, fazer a fisioterapia motora e respiratória desses pacientes, né? Principalmente esses pacientes mais graves, né? Choque séptico. Não tardar em fazer isso, porque quanto mais rápido a gente reabilitar, mais ele volta ao basal. Quanto mais rápido ele voltar ao basal, mais rápido ele vai para a enfermaria e diminui a chance dele pegar uma KPC na UTI. Então, concluindo antes das dúvidas, né? A sepse, condição multifatorial heterogênea, difícil a gente ter um tratamento específico, né? Claro que a gente tem os antibióticos, né? Vai ter o tratamento combinado aí, tudo aí, toda a equipe. Um tratamento rápido e certeiro diminui mortalidade, né? Então, tempo é vida para a sepse. Múltiplas estratégias combinadas vai prevenir complicações, né? A gente viu aí que não é só dar um antibiótico, é dar um antibiótico, fazer a ressuscitação volêmica, reavaliar, ver se precisa de mais, se não conseguir fazer mais, começar a droga vasoativa se necessária, né? E as estratégias de controle glicêmico, ventilação mecânica protetora, tudo isso entra, fisioterapia, nutrição adequada, cuidados de enfermagem, tudo isso entra para evitar a mortalidade da sepse. Certo? Que são minhas referências, principalmente os consensos de sepse, né? Esse artigo 2 é muito bom, que fala da evolução da definição e fisiopatologia da sepse. Recomendo muito a leitura desses 3 artigos, certo? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Podem falar as dúvidas que tiverem. Tem dúvidas, produção? Tem dúvida, professor? Pronto. Doutor Matheus, temos mais uma dúvida no nosso link, no nosso formulário. A Cristiane perguntou: nos casos de pessoas internadas com Covid, os quadros de disfunção renal que demandam hemodiálise são decorrentes de sepse, que ocorre devido à infecção? Seria isso? Ok. Assim, vamos trocar Covid por qualquer coisa. Digamos que a gente troca Covid por meningite, como falava no passado. O paciente que faz uma disfunção renal num quadro de meningite, pode ser por causa da sepse, pode ser. O Covid, ele é mais raro ele causar a sepse por si próprio, mas pacientes com Covid muitas vezes têm infecções secundárias, né? Podem complicar mesmo com infecção secundária. Muitas vezes pacientes com Covid de UTI, eles fazem infecções respiratórias secundárias, né? E essa infecção respiratória pode dar sepse e pode dar disfunção renal. Mas também, digamos que é um paciente mais desidratado, ele pode fazer uma doença renal pré-renal, né? Por desidratação mesmo. E outras coisas a lembrar do uso de medicações, né? Lembrar que pacientes que, obviamente, cloroquina eu acho que não causa disfunção renal, mas outras drogas, outros antibióticos podem dar disfunção renal por si próprio, né? Clomixina B, né? Muitas vezes usada no contexto de sepse, pode piorar a disfunção renal. Né? Vancomicina, né? E principalmente serviços que não tem a vancocinemia, a dosagem de vancomicina para a gente ajustar, aumenta o grau de disfunção renal causada por vancomicina. Então, é extremamente importante também avaliar o uso de medicações, né? Outras medicações nefrotóxicas, uso de contraste nas tomografias, né? Vai que ele foi fazendo tomografia por causa do Covid, foi com contraste, teve disfunção renal 2 dias depois? Pode ser por causa disso também. Certo? É multifatorial, né? Tem que identificar a causa. Enfim, espero ter respondido. Sanadas as dúvidas e agradecer realmente da Liga a sua disposição. Essa aula foi muito enriquecedora para a gente, foi muito didática e muito bem administrada. Muito obrigada pela sua dedicação e por vir ajudar a gente hoje, né? Claro. Tá, Sai da Liga, não. nosso amigo. Quer dizer, sai da Liga, mas só o pior foco. Valeu, galera.